Estamos ao vivo. Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Estamos aqui no Bardalos Comida e Arte, num programa totalmente interativo, vou falar mais sobre isso. Mas, para quem não estava acompanhando aqui no Instagram do Simmed, está começando no Cefas Carvalho, estou aqui com um entrevistado muito especial, o médico cirurgião Salomão Gurgel Diniz, a quem eu vou saudar. Boa noite, doutor Salomão. Boa noite. Uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Estamos aqui à sua discussão. Vamos bater um papo mesmo de botequim. Isso, um papo descontraído. Exatamente, um papo de botequim mesmo. Agradecer ao Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Simmed, e agora presidente da Federação Nacional dos Médicos, pela intermediação dessa entrevista. Obrigado, Dr. Geraldo. Agradecer a todo mundo que está aqui, ao pessoal que falou que vem. E por falar nisso, o programa interativo é isso. É num bar em funcionamento. Quem quiser, vem aqui para o Bardalos. Já tem gente aqui. E quem quiser assistir pelo Facebook Cefas Carvalho, pode fazer perguntas, comentários aqui que eu passo para o Dr. Salomão. O programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção e mídias sociais de Natália Chagas e agradecer ao apoio logístico Lula Belmont aqui no Bardalos. Já falei demais, doutor Salomão, vamos um monte de perguntas fazer para o senhor, tudo com bate-papo, mas a tradição do programa é perguntar sobre a infância. Eu tenho uma curiosidade, o senhor é cearense, de Caicó. Como é que foi a sua infância? Quais são as primeiras lembranças de infância? A infância é inesquecível. Para mim, foi o melhor período da minha vida, certo? Eu nasci pela irmã de Joaquina Dantas, mãe de Valfredo Gurgel. Eu nasci vizinho a ela, onde Valfredo Gurgel morava. A Praça da Matriz, também conhecida como Praça da Catedral. Hoje, Praça Valfredo Gurgel, número 41. Sou filho de Pedro Gurgel Diniz, papai era bancário, minha mãe Francisca Medeiros Diniz, doméstica do lar. Nasceu mesmo para parir, para tomar conta de casa, uma mãe nota 10. Quanto à minha infância, foi uma infância excelente. Onde eu morava, havia uma praça. Naquele tempo, a praça era, na realidade, canteiros, gramado, certo? Não estava feito nada, não tinha nenhuma estrutura. Era areia, onde ali a gente brincava de barra-bandeira, futebol, peão, piloca, todas essas brincadeiras, certo? À noite, quando tinha lua, porque Caicó nesse tempo também não tinha energia. Nossa. Energia elétrica veio chegar em Caicó, se eu não me engano, em 1967. A gente aproveitava, quando tinha luar, para jogar à noite. Então, foi um período excelente na minha vida, foi minha infância. Muito estudioso, foi muito aplicativo. Modéstia à parte, foi primeiro lugar, por onde eu passei, em ginásio, no primário e no ginasial. Científico também. Faculdade já foi mais ou menos, certo? Então, eu só tenho boas recordações da minha infância. Da infância. Uma infância que não tinha celular. Hoje em dia, quando eu olho para meus netos, certo? Eu tenho 6 netos. Os 3 menores, um com 13 anos, 2 com 7 anos, não quero saber de outra coisa, é só celular. Só celular. Eu acho que essa turma de hoje não tem mais a infância. A infância é boa, saudável, aquela que incentivava a luta. Porque, primeiro, você nascer no sertão, o sertão é muito hostil, sobretudo o Seridó. O Seridó é a região mais castigada pela natureza. Sim, é verdade. Lá a coisa é brava, viu? É verdade. É tanto que em Caicó, quando chove, todo mundo pega a sua garrafinha de cachaça, seu umbu, sua cajarana e vai festejar. O pobre é na cachaça, o rico bota seu esquisinho, certo? Então foi um tempo muito bem. Que maravilha. Minha juventude, sim, aí estudava no... Deixa eu só fazer uma pergunta. O senhor falou de jogar futebol. Jogava. A gente estava conversando aqui, o Fluminense, há pouco tempo, se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. E eu descobri, conversando, que o senhor é tricolor. Sou tricolor. O senhor estava contando aqui que o senhor é tricolor desde a infância, por causa de uma história do seu pai. Foi isso mesmo? Desde 57, 1957. Conta essa história. Papai era aquele vascaíno, inclusive tinha aqueles copos com aquele português do bigodão grande. Papai era doente. E um belo dia, papai está assistindo o jogo, evidentemente no rádio,
Quando eu venho correndo e atropelo uma irmã, Carmélia, uns 3 anos mais nova do que eu. Foi na hora que Babá, que era do Flamengo, fez 4-1 no Fluminense. E papai nunca tinha batido num filho, certo? Mas me deu assim, me saculejou, pegou pelos braços e fez assim. Então eu digo, não vou torcer mais pelo Vasco. Daqui pra frente eu sou o Fluminense. O Fluminense daquele tempo estava bom, era um time bom. É tanto que, se eu não me engano, foi campeão de 57. Era o time que tinha Aí campeão de 59, Tele Santana, Valdo, Pinheiro, Castilho, goleiro. Nossa. Timaço. Timaço. Era um E time o senhor bom, virou Fluminense por causa do saculejo do seu pai. Do saculejo de papai. Que, com raiva do Fluminense, do time dele, para ter sido goleado pelo Flamengo, descontou em mim. Mas papai era um homem calmo, certo? Autoritário. Sim. Mas muito disciplinador, certo? Sim. O seu pai era bancário. Bancário. A sua mãe era dona de casa. Era do lar. Tinha médico na família? Eu estou curioso em saber quando foi que o senhor decidiu estudar medicina, decidiu ser médico. Olha, papai sempre dizia, papai não chamava medicina, chamava medicina, certo? Eu quero ter um filho médico, não sei o quê. E nós fomos 8 filhos. 8 filhos. 8 filhos. Só tem eu mesmo de médico. Tem 2 irmãs bioquímicas, tem um irmão odontólogo. Os outros foram, um foi juiz de direito, advogado. Sim. Socorro é pedagoga, Elizabeth era historiadora. E por aí, é isso mesmo. 8. Sim, ela é Leonora Caçula, administradora. Sim. Todos os 8 formados. Só o senhor médico. Papai foi induziu na cabeça da gente uma coisa. Olha, classe média e pobre só tem uma saída, que é estudar, certo? Então vocês, botava a gente em colégio particular, certo? Eu estou fazendo essa força por vocês, não medir a distância. Sim. Papai era meio amarrado, certo? Assim, muito seguro nas coisas dele. Mas para estudo ele liberava. Você compra livro, você compra caderno, compra as coisas tudinho. Guardamento, pagava em dia, as prestações e tudo. Mas sempre com esse lema. Classe média e pobre só tem um jeito que é estudar. E eu acho que a saída hoje do Brasil é por aí, certo? É o estudo. Que maravilha. Aí, então, vamos deixa eu entender. O senhor fez o antigo 2º grau lá em Caicó. Quando é que o senhor veio para Natal? Foi na adolescência? Foi quando? O primário eu fiz no Externato São Francisco de Assis, certo? Cuja diretora era a dona Lourdes. Tia de Marilda, doutora Marilda, que foi do Valfredo Gugel. Enérgica, batia muito. Estudante não leu, aí escreveu e não leu, ia para a régua. Ela quebrava a régua e lápis na cabeça da... Nossa! Botava o estudante para de joelho em cima de caroço de bico. Mas ela só bateu em mim numa vez, certo? Porque eu era o primeiro de classe. Sim. Bom, de lá eu fui para, naquele tempo, o ginásio diocesano Sirindoense. Quando foi em 65, passou a colégio, que começou o científico, o curso científico de Caicó, certo? Aí fiz o ginasial, uns 4 anos. Naquele tempo tinha também o concurso de admissão. Era uma espécie de vestibular, certo? Você aí entrava no ginasial e fiz o primeiro ano de científico em Caicó. Quando foi meia, papai comprou uma casinha aqui, certo? E botou a gente para estudar. Chegou assim, não, Caicó o povo bebe muito, o povo é muito farrista, o povo só pensa em festa. Para essa turma que está na puberdade, que está muito insegura, tirar o time daqui. Sim. Botou a gente para aqui, certo? Sim. A partir de meia, eu moro em Natal, tirando 3 anos que eu morei na residência médica. Sim. E também em 87, no meu currículo, eu fui para Caicó, tentando política. Mas não tive jogo de cintura. Deixa eu contar uma historinha aqui da minha vida política lá. Claro. Eu digo para você que eu vou começar de baixo mesmo. Sou candidato a vereador. Tinha uma ruazinha num bairro periférico, na entrada de Caicó. Um bairro chamado Boa Vista. E tinha 11 casinhas, eu contei 11 casas. Aí, ou de casa, alguém me atendia e dizia, aí eu me apresentava, eu sou Salomão, sou médico, e eu vim aqui pedir o voto de vocês, eu tenho compromisso com a cidade, meu lema vai ser a educação e a saúde. Aí de lá,
diziam, o que é que tem para me dar? Eu disse, nada. Aí ele dizia, pode ir passando, vagabundo. Nossa. Tá bom. Aí, diante disso, nas 11 casas, foi a mesma conversa. Aí, tá bom, eu digo, rapaz, eu não vou dar nada a ninguém. Um belo dia, eu cheguei em casa, filho de médico não tem tempo para coisa nenhuma, né? Eu cheguei em casa, tinha assim, mais ou menos, umas 20 pessoas. Doutor, eu quero isso, doutor, aquilo. Eu puxei meu revólver e disse, cambada, vocês saem daqui agora mesmo, eu quero tudo de bom. Conclusão da história. Não fui eleito, né? Tive 92 votos. Também não poderia, mas também não dei nada. E dei. No dia da eleição, eu estava gripado, tripona danada. Minha casa tinha um terraço, e aqueles terracinhos de interior. Geraldo Melo sabe o que é, não é terraço grande. Quando passou uma mulher, que em frente a mim morava um vereador. Sim. Passou para lá, quando voltou, aí ele não estava em casa. Quando voltou, ele disse, o que é, minha senhora? Chegou assim, não, minha filha está aqui, está doente, eu fui para o médico passou essa receita. Aí eu vi a receita, era uma sulfa, mais um antitérmico, uma coisa assim. Aí eu fiz um bilhetinho lá para um dono de farmácia. Favor despachar esta senhora aí, para essa senhora, essa medicação que eu faço aí. Quer dizer, eu dei esse remédio, por conta da criança. E outro caso, foi a velhinha que todo sábado, a feira de Caicó é dia de sábado. Todo sábado chegava uma velhinha de um lugarejozinho que ficava a 25 quilômetros de Caicó, me pedindo um bujão de gás. E eu digo, minha senhora, eu fiz uma promessa para não dar nada a ninguém. Mas essa velhinha me encheu tanto o saco que eu chamei meus meninos assim. Caicó naquele tempo, meus filhos tinham 12 anos. Eu tinha um jipezinho, eu digo, vá lá no depósito de gás, está aqui o dinheiro. Traga um bujão com vasilhame tudo. Agora, quem vai tirar o botijão de gás de cima do jipe sou eu. Rapaz, quando eu joguei esse botijão, quase que pega das pernas da velhinha. As pernas da velhinha desse tamanho, eu dei, rapaz, se eu tenho fratura. Bateu assim, ela sentada no batente lá de casa, bateu perto dela de rapaz. Se tem esse negócio, eu seria preso, né? E cidade pequena, todo mundo sabe de fofoca, de imprensa, certo? E eu dizia, eu fazia a maior farofa do mundo, certo? Com isso aqui. Mas, aí a juventude, vim aqui para Natal, 66, estudei no Ateneu, 66 e 67. 68 fui vestibular, me preparei muito, estudei muito, mas não passei, certo? Fiquei como excedente. Aí o senador Dinardo Paris mexeu os pauzinhos e conseguiu que nós cursássemos o curso de medicina aqui. Comecei medicina, me lembro como se fosse hoje. Dia 15 de junho de 1968. Foi um curso muito puxado, porque foi 6 meses e uma semana, exatamente, aliás, dia 15, tivemos uma semana de férias entre o primeiro e o segundo semestre. Cursamos o primeiro semestre todinho em 6 meses e uma semana. Acabamos o curso dia 29, eu gosto muito de dar. Eu já percebi. Você é da família. Papai tinha uma memória danada e eu gravei isso. Dia 29 de dezembro, entramos de férias, certo? Então você estudar anatomia. Anatomia é o pesadelo de medicina. Reprova muita gente. Muita gente acabou da minha turma porque já tinha sido reprovado no ano anterior. E muita gente da minha turma também ficou enganchada, certo? Outra fera lá da faculdade era patologia. A gente sabia para estudar muito patologia, aqueles sintomas, aquele mecanismo de ação, mas na lâmina ninguém sabia nada, praticamente nada. Exceção os estudantes que pretendiam fazer patologia, certo? Então, se o professor, teve um coleguinha nosso que ficou lá, que deu uma de gostosão, aí o professor chegou e disse, você é gostosão, não é? Vem ler essa laminazinha. Deu um castigo nele, foi reprovado, repetiu o ano por conta de patologia. Nesse curso da Faculdade de Medicina, eu vou destacar uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu fazia o 3º ano,
teve uma prova com 5 perguntas de gastroenterologia e 5 de neurologia. Eu fiz, corrigir a prova, eu tirei 6,8. Aí um professor chegou e disse, mas interessante, porque essa prova tem 2 letras. Aí levou para o diretor da faculdade. O diretor chegou e disse, bota 0. Tá bom, eu digo, eu vou lá conversar com o diretor. Senhor diretor, eu sou o rapaz da prova, que o senhor, vocês alegam que tem 2 letras. Eu queria pedir a gentileza de vocês chamarem um técnico para analisar, ver se essas 2 letras são minhas. E por que não pega também quem fez a outra prova por mim? Rapaz, esse diretor não quis conversa, bateu a porta e disse, cai fora daqui. Que isso? Aí, tempo da Revolução, isso foi em 1970. Vamos fazer greve. Ele chegou e disse, ou vocês, no final do ano, final do terceiro, ou vocês acabam essa greve, ou enquadram tudo na Lei de Segurança Nacional. Nossa. Na época, Valfredo Gugel, meu vizinho lá, meu parente. Sim. Aí eu fui lá falar com ele, a gente chamava Tio Alfredo, porque meu pai também, sobrinho dele, digito, ele, meu tio segundo. Certo? Aí eu disse, Alfredo, resolve a minha situação aí, querem me expulsar da faculdade. E também os que fizeram greve comigo. Sim. Aí botaram pano canto, panos quentes, tudo bem. Quando foi na prova oral da segunda época, bom, fiquei em segunda época. Aí o professor passou a prova, aí eu levantei a mão, lá naquela sala de aula, João Machado. Professor, eu posso fazer a prova aí nesse birô sozinho? Ele chegou e disse, pode. Eu fui lá, estudei, passei as férias todinha para fazer a segunda época. Sim. Aí tirei 9 na prova escrita. Quando foi na prova oral, ele chegou para mim e disse, está precisando de alguma coisa? Eu disse, não. Pode fazer as perguntas. Eu me lembro até hoje as perguntas que ele fez. Até hoje, senhor? O que é uma síndrome, o que é uma icterícia, o que é um sinal. Me perguntou essas coisas, então facilitou para mim. Isso é coisa básica de medicina, certo? Nossa, que maravilha. Bom, aí aqui fiz entramos com esse excedente, primeiro ano muito puxado. Estudávamos todo dia até 2 horas da madrugada, para 7 horas da faculdade, certo? Um curso pesadíssimo. Acabei aqui a faculdade, aí eu digo, sabe de uma coisa, rapaz, eu vou fazer uma residência médica. Eu não estou seguro para enfrentar a vida médica, não, certo? Aí fui para o Rio de Janeiro, vou passando na Rio Branco, você veja como são as coisas. Aí minha irmã, que morava lá, Ofélia, chegou e disse, aqui mora uma parenta nossa, que morou na rua lá perto de Caicó, vamos fazer uma visita a ela. Sim. Quando subimos, lá se encontrava Dr. Godoy, filho do Dr. José Augusto, que foi governador aqui do estado. José Augusto Bezerra, também caicoense. Quando chegou lá, Dr. Godoy chegou e disse, o que é que esse Papa Jerimum tá fazendo aqui? Eu digo, eu vim tentar uma residência médica no Hospital de Servidores, do estado. Ele chegou e disse, tem o professor Raimundo de Brito, é Papa Jerimum também. Pegou o telefone, eu nunca vi. Lá se encontrava também Jurema Lamartine. Dos Lamartine. Sim. Que governaram o estado aqui. Isso. Professor Raimundo de Brito, eu estou com um rapaz aqui, sobrinho do Alfredo Gugel, certo? Ele está aspirando uma residência em cirurgia geral aí, no Hospital Servidor. Aí ele chegou e disse, manda o rapaz aqui amanhã. No tempo eu usava cabelo branco, eu nunca tive muito cabelo. Mas meu cabelo aqui atrás era bem grande. Aí cheguei lá, com um bilhete de doutor Godoy, Jurema Lamartine. Quando eu cheguei lá, mostrei o bilhete na sala dele, ele chegou e disse, eu vou lhe dar a vaga. Vai falar, brabo que eu sou. Vou lhe dar a vaga. Agora primeiro você vai cortar esse cabelo. Você chegar aqui com esse cabelo grande, eu vou mandar tirar de faca. Eu digo, tudo bem. Bom, aí... Começou a residência? Começou a residência médica. Como é que foi a experiência? Uma residência médica também puxada. Para vocês, o R1 lá,
Eu fui escravo e não sabia. É Hoje, mesmo? quando eu penso, faço uma reflexão. A gente recebia 2 jalecos, 5 jalecos, como eles chamam lá. Sim. 5 camisas com nome aqui. Cada categoria tinha um nome. O staff, o pessoal do staff, tinha doutor fulano de tal, vermelho. A enfermagem era verde. O residente era azul. E também cada qual tinha seu horário de comer, certo? Lá no servidor, o almoço variava de 10 às 2 horas da tarde. Cada qual tinha sua hora. Não misturava, não. Tinha a residência. A residência era... Primeiro ano, 3 anos. Eu fiz 3 anos de residência. Primeiro ano, eu não fui para a cirurgia logo, não. Eu fui para a clínica médica, 2 meses. Depois para a ginecologia, 2 meses. Depois urologia, 2 meses. Depois proctologia, 2 meses. Depois banco de sangue. Depois UTI. Para poder chegar lá na cirurgia geral, certo? Só assumi a cirurgia geral no final de dezembro, quando os residentes que tinham concluído a própria residência já tinham saído. Aí a gente chegava lá e ficava. Agora, aí eu dava um plantão também no pronto-socorro, era obrigatório. Pronto-socorro e na clínica cirúrgica. Mas operar, auxiliar, receber orientação da própria clínica cirúrgica no primeiro ano, não. Só a partir do final do ano. Nossa. Eu achei muita coisa porque dá conhecimentos gerais. Isso. Eu depois fiz 3 anos de residência geral. É bom você ter conhecimento, certo? Exatamente. Porque no pronto-socorro não tem essa história de livro não, certo? Você tem que fazer tudo, principalmente quando eu comecei. O pronto-socorro, você já me disse aqui que o doutor Edésio deu uma entrevista, foi a Edésio quem me apoiou quando eu cheguei da residência. Foi acabar a residência, peguei um ônibus, que eu não tinha dinheiro para andar de avião. Sim. E 3 dias depois eu estava no plantão. Aí eu digo, meu Deus, onde é que tem cirurgia geral aqui? Mossoró, Caicó, para operar um apendicite, Coanovos, Açu, não sei quem, Paulo dos Ferros. Eu sozinho aqui, para dar conta desse estado todinho aqui. Meu Deus do céu, me socorra. Se eu não me engano, parece que eu operei um apendicite aguda. Quando eu olho, chega aquele cara, foi a maior facada que eu já vi até hoje. Uma facada aqui no epigasto, certo? Que quando eu olhei assim, eu digo, fala-me Deus, certo? Chegou a hora da verdade. Mas uma coisa é certa, você quando faz uma residência, você sai bem estruturado. Eu imagino. Porque numa residência você vê demais a coisa. O Hospital do Servidor naquela época era do IPAS, certo? Era um hospital ligado diretamente à Presidência da República. Lá ninguém media distância dada, certo? Dinheiro, material, tinha tudo de primeira. Era o hospital das clínicas de hoje em dia. Uma autoridade, quando adoece, vai para lá. Pois era o hospital do servidor da época. Tinha tudo. Era o hospital caseado do Brasil. Deixa eu fazer... Lá se internou o ministro Roberino do Couto Silva. Nossa. Muita gente, muita autoridade, senador. Dinato Marinho vivia lá, visitando a escola. Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tem alguma história engraçada, uma história curiosa que o senhor viveu nessa residência, que o senhor se lembre? Tem. Tem? Pode contar alguma? Tem. Eu comecei a falar aqui no cabelo. E lá tinha também inspeção de cabelo. Todo mês você passava pela divisão médica para doutor Vinícius, era cirurgião plástico, chefe da divisão médica, olhar o cabelo. Você não estava comprido? Sim, lá não podia usar cavanhaque nem barba, certo? Você tinha que estar branco, sapatozinho todo rigoroso, rigoroso, certo? Aí eu cheguei lá, eu acho que ele chegou e disse, você está com cabelo branco? Eu nunca tive cabelo. Aí eu disse, doutor Vinícius, acabei de cortar. Ele chegou, não discuta, vai cortar o cabelo. Cortei o cabelo. De novo? Outra vez. Já não tinha mais o que cortar. Aí ele chegou e disse, rapaz, você está de gozação comigo. Vai cortar outra vez. Aí eu mandei pelar, quase que pelado, né? Aí ele chegou e disse, agora cortou demais, certo? Você está gozando com minha cara. Eu podia lhe suspender. Porque lá a suspensão, a gente, além de ganhar mal, comer, era muito boa a comida, certo? Comida farta, comida boa. O salário, eu acho que hoje, se botasse a preço de hoje, seria R$800, certo? Só isso? Só isso.
Agora você tinha assistência médica, dentária, certo? 5 jalecos, 2 calças. Aí você também teve que se virar, porque a cidade grande sempre tem aqueles plantõezinhos subúrbio. Eu dei um plantão lá no hospital, que eu chamava o cemitério. Todos nós residentes da cirurgia, nós íamos dar plantão lá. Por quê? Chamava Sagrado Corações. Era uma filial do Hospital dos Servidores. Quer dizer, doente em fase terminal, câncer em fase terminal, AVC que tinha esse cara, não sei o que, quando estava para morrer, jogava para lá. Nossa. É tanto que quando a enfermeira, quando batiam na porta, a gente já sabia o que era. Era para assinar um atestado de óbito. Nossa. Certo? Era interessante isso. E me chamou a atenção uma coisa. Como o serviço funerário funciona bem. Uma cidade do Rio de Janeiro, do tamanho do Rio de Janeiro, morria uma pessoa, por 15 minutos estava a família lá. Quer dizer, tinha alguém para ligar para a funerária e dizer, olha, morreu fulano de tal, o endereço é tal, tal. 10, 15 minutos chegava e o cara morava ali, na Baixada Fluminense, certo? Com 15 minutos estava lá, mas pode perguntar. Não, já era perigoso? A Baixada já era perigosa? O senhor pegou alguma situação? Meu amigo. O senhor pegou alguma situação de marginalidade? Não. Eu fiz, na época que eu estava lá, como o Rio de Janeiro é muito concorrido, eu disse, eu vou fazer para o interior. E fui para Caxias, Duque de Caxias. Sim. Concurso do INPS, naquele tempo era INPS, Sim. Instituto Nacional da Previdência Social. Isso. E eu passei em segundo lugar, certo? E perdi esse negocinho porque quando eu vim para aqui foi quando me chamaram. Então o colega Roberto Moura, já falecido também, que foi cirurgião do Valfredo Gurgel, fez residência também do Hospital do Servidor, chegou e disse, Salomão, tem um telegrama aqui, me chamando aqui, para você vir assumir o INAPS aqui em Duque de Caxias. Nossa. Isso faltava 2 dias. E eu não fui mesmo de mole. Porque eu tirava plantão aqui do Valfredo Gurgel com o doutor Vandestin, que era capitão da aeronáutica. Chegou e disse, rapaz, tem um voo amanhã. Você pega o avião, vai de graça, certo? E vai lá, assume. E depois você aciona os políticos aqui, você é família política. Depois você consegue, aí perde isso. Mas tudo bem. É assim mesmo. É... O senhor falou Valfredo Gurgel. Eu estou curioso em saber como foi o seu começo. O senhor tem a história identificada com Valfredo Gurgel. Tem. Além da própria questão familiar que o senhor já falou. Como é que foi? Como é que começou tudo, a sua história no Valfredo Gurgel? O Valfredo Gurgel, pelo que eu saiba, começou a funcionar como pronto-socorro dia 21 de abril de 1976. E quando eu vim para aqui, alguns colegas tinham deixado lá. Eu acho que era muito trabalho, doutor. O Valfredo Gurgel, quando o pronto-socorro, que era o nosso Arnaldo Lopes, saiu de lá, a equipe constava apenas de um cirurgião, um clínico, um pediatra e um anestesista. Pouco, né? Pouquíssimo, rapaz. Hoje em dia, eu acho que o Conselho Regional de Medicina não permitiria isso. É ilegal, certo? A ortopedia, chegava uma fratura, tinha alguém para imobilizar e no outro dia de manhã vinham os professores da universidade tratar essas fraturas, certo? Então era um negócio muito puxado e deixaram 3 cirurgiões quando eu cheguei aqui. Zé Dantas, então diretor do Valfredo Gurgel, contactou comigo. Salomão, deu um jeitinho de vir antes de acabar a residência, porque a gente está precisando de cirurgião, certo? E é tanto que eu voltei uns dias antes, certo? Eu falei lá com o meu chefe, eu digo, olha, Natal não está precisando de cirurgião, eu já tenho um trabalho, isso é importante. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, foi o Valfredo. Foi mesmo? Então foi uma coisa que eu já vim encaminhado, eu já vim sabendo que ia trabalhar no Valfredo. E quando eu cheguei, eu assumi, foi 3 plantões de uma vez. Doutor, é muito peso, é muito estresse, é muita coisa. Vai falar para o Valfredo Gurgel. Vamos falar um pouquinho sobre o Valfredo Gurgel. É pesado, certo? E naquele tempo, olha, um clínico que ficava, a gente também atendia como clínico. Tinha uma sala para mulher e um para homem.
tinha uma sala para pediatria. Ortopedia eu já disse que não tinha o anestesista. Quando chegava ao cirúrgico, o cirurgião ia para operar com o anestesista. Não tinha residente para auxiliar, não tinha doutorando, não tinha estudante. A gente operava cirurgias enormes, certo? Só com uma atendente de enfermagem. Nossa. Eu acho que eu vou tocar num assunto aqui, que quem fez esse negócio aqui fez muito bem feito. Quem cirurgião que frequenta pronto-socorro, ele tem que acreditar que existe algo superior a gente aqui. Porque acontece muitas coincidências, que você chega de, meu Deus, como é que acontece isso? O senhor já viveu uma história assim emocionante? Ou que pode já. contar alguma que lhe emocionou Já, esse aqui eu vou contar Conte. aqui. Foi uma das histórias que eu contei aqui, Conte. certo? Eu disse que eu fui para Caicó pensando em política. Sim. E lá no Hospital do Siridó apareceu um meninozinho com abdômen agudo. Abdômen agudo, para quem é experimentado, às vezes você dá o diagnóstico e olhar, certo? Ele deixa o abdômen tábua, ele deixa o abdômen duro. Chamaram uns 2 ou 3 cirurgiões para lá, não quero ser antiético não, mas os caras viram que o negócio era difícil, aí disseram, chama Salomão. Aí eu disse, rapaz, eu operei muito isso em Natal, por que é que eu vou mandar para Natal? Eu vou operar aqui. Então operei esse menino, quando foi com 5 ou 6 dias, o molequinho, é um molequinho dos 6 ou 7 anos, estava correndo dentro do hospital, tirava soro, botava soro. Conclusão, o menino escapou. Um dia de sábado, eu era fumante, da cintura para cima, fumando um cigarrinho na minha, fui fumando. Fumando cigarro, aparece aquele cabinha, aquele homenzinho pequeno, a chinelazinha japonesa muito ruída, com um pacotinho na mão. Aí eu, bom dia, quem é o senhor? Ele chegou e disse, não, eu vim fazer um presente para o senhor. Aí me entregou, diga o que era presente. 6 ovos, meia dúzia de ovos. Aquilo me emocionou, certo? Porque eu digo, eu acho que se esse homem fosse rico, ele me pegaria, iria para uma loja de carro bom e dizia, escolha um carro que eu pago. Um iate, certo? Isso me tocou muito. Com certeza. Mas, de qualquer maneira, ser cirurgião é muito gratificante. Porque, aí, doutor Geraldo, certo? Que vê o seguinte, a gente pega aquele paciente chocado. O que é choque? Quando um médico fala em choque, não é choque elétrico, nem choque, tem o choque emocional, tem o choque elétrico. Mas o choque que a gente fala é aquele colapso circulatório. A maioria desses colapsos circulatórios é por anemia aguda, é por sangramento. Então, às vezes, a gente vai operar por desencargo de consciência, vai estar só. Certo? Sim. Aí você opera, no outro dia, quando chega lá, a gente não tem nem sangue, certo? Então, isso foi uma história que me emocionou. Eu tenho outra historinha aqui. Eu quero ouvir. Eu tenho outra historinha aqui, que negócio de sangue. Um dia de sexta-feira, eu chego no plantão e digo, já tem um paciente aí com uma facada. Eu digo, mas o plantão tá bom, graças a Deus, vamos trabalhar. Entrei sozinho, certo? O cara na penitenciária João Chaves tinha levado uma facada aqui na região lombar, que saiu aqui na frente, no hipocôndrio direito. Isso, pegou o rim direito, partiu em 2. Meu Deus. Transfixou o fígado e transfixou o adesivo. Eu tinha um ritmo cirúrgico bom, certo? Eu tirei o rim, não tinha mais como remediar. Tirei o rim, tirei a vesícula, suturei o fígado, eu tinha um ritmo bom, como eu já disse. A cirurgia talvez demorou uns 50 minutos. E não teve sangue para esse cara, ele perdeu uns 3 ou 4 litros de sangue. Era um moreninho assim pequeno, era conhecido aqui, um bandido famoso aqui. E bandido tem muita saúde. Conclusão da história. Eu saio, vou tomar um cafezinho, aí a enfermeira me chama. Então, Samuel, por favor, comparar isso aqui ao CRO. CRO é Centro de Recuperação de Operado. Quando eu chego lá, quem é que eu encontro? A figura que eu tinha acabado de operar. Dizendo, doutor, eu digo, diga aí, disse o nome dele, eu não posso dizer por questão Tudo bem, tudo bem. O que é que aí ele chegou e disse, eu estou com vontade de defecar. Agora, deitado, eu não consigo de jeito nenhum.
Agora esse homem era branco, pálido. Eu acho que ele só tinha umas 4 anéis. Uma para cada pulmão, uma para o cérebro e uma para o coração. Meu Deus. Bom, escapou. Escapou? Escapou numa boa, não teve sangue não. E detalhe, fugiu do Valfredo Gurgel. E mais nunca ninguém teve notícia desse cidadão. Nossa Senhora. Essa é uma história. Olha, é gratificante ser cirurgião. Agora, para ser cirurgião do Valfredo Gurgel, tem que ter muita saúde, tem que ser novo. Eu me lembro que um dia, eu acho que eu fiz umas 12 ou 13 pequenas cirurgias. Como eu disse, não tinha auxiliar, não tinha nada. E um bocado bem umas 30 pequenas cirurgias. E tinha um detalhe, o hospital só dispunha de 10 pequenas bandejas para pequena cirurgia. Aí, e só era esterilizada essas bandejas de 10 em 10 vezes. Ficava aqueles doentes, bêbados, não é? Bêbados, alcoolizados, a reclamar. Enchia muito o saco da gente. E o pior da coisa é que você não pode revidar. É, exatamente. Porque se revidar, vai dizer esse médico não tem controle emocional. Exatamente. Nossa, tem comentário aqui, tem pergunta. Verinha Machado, sempre assistindo o programa. Boa noite a todos. Valeu, Verinha. Boa noite, continua assistindo. José Delfino, médico, anestesiologista, grande cirurgião. Receba um abraço do seu fã de carteirinha. Olha aí. Certo. José Delfino já foi entrevistado aqui. Temos outros ex-entrevistados aqui, médica Darcelena Félix, aqui que já foi entrevistada. Isaac Galvão, um dos maiores cantores. Beijão, querido. Muita gente bacana aqui. Darcelena trabalhou no Valfredo Gurgel também. Foi. Sua colega de Valfredo Gurgel. Vamos falar mais sobre o Valfredo? Vamos. Foi quanto tempo que o senhor trabalhou no Valfredo? Pelas minhas contas, foi 35 42 anos. 42 anos. Porque mesmo nesse período que eu fui para Caicó, eu fiquei eu vinha de Caicó da plantão aqui. Sim. Só que o diretor também foi camarada, certo? Sim. Eu vinha na quarta-feira, tirava a quarta-feira à noite e a sexta-feira à tarde. No sábado, eu me mandava para Caicó, certo? Foram 37 anos por aí como cirurgião. Nossa. E depois me botaram, disseram, esse homem não tem mais saúde não. Aí me botaram para revisão do prontuário. Sim. Mas a revisão de prontuário tem um negócio meio chato. Se chama letra de médico. Ah, meu Deus. Quer dizer que é ruim letra de médico. Mas a minha era boa. A minha letra era boa. Olha aí. Tem um detalhezinho pequeno. Eu, quando era menino, tinha o jogo de botão, não é? Quem botava o nome do jogador de botão era Salomão. Porque aí tem que ter porque tinha letra boa. Mas olha, a revisão do prontuário, o calo era a letra principalmente dos ortopedistas. Botava lá, tinha uma história de lesão complexa de mão. O que é lesão complexa de mão? Eu acho que é aquela mão que foi esmagada, certo? Que não serve mais para nada. Aí o cara que ele podia botar múltiplas fraturas dos dedos, etc. Botava lesão complexa de coisa. Eu quero agradecer a Delfino, mandar um abraço para ele. Aí, Delfino, eu também sou fã. Sinta-se abraçado. Eu e Delfino até marcamos um bate-papo, uma cerveja, estou devendo, a gente vai conversar. Delfino é um papo bom. Deixa eu contar uma história. Quero Essa ouvir. foi do SOS Unimed. Sim. Eu fui chamado na direção da Unimed. Ele chegou e disse, Salomão, tem uma queixa aqui contra você. Sim. E eu já contei aqui, mas não... Sim. Em off. Em off, sério. Tem uma queixa aqui contra você. É dona fulana de tal dos Gurgéis. Disse que você abandonou ela. Numa clínica ela ia fazer, estava na UTI, a gente tinha que ficar ali com o paciente. O paciente respirando normal, consciente e tudo. Eu deixei lá, certo? Aí um belo dia eu me encontro com essa mulher. Cheguei e disse, muito bem, a senhora deu uma queixa lá para mim. Eu também sou Gurgel. Agora, a senhora sabe quem foi o primeiro Gurgel que chegou aqui? Foi Tuaçã Gurgel. E Tuaçã Gurgel se instalou em Angra dos Reis. E era corsário. Atacava os navios que saíam carregados de preciosidade do vazio, madeira, minério, etc. Então a senhora fica sabendo que nós somos descendentes de um corsário. Um corsário. Isso não faz vergonha a ninguém, certo?
É como aquela frase de Jesus Dá Cristo. até orgulho se bobear. Chegou e disse, para mim assistir o filme, aquele povoadozinho, todo mundo atirando a pedra na mulher que cometeu o adultério, e ele levanta a mão e diz, atira a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Não existe. Todo mundo um dia errou alguma coisa, sim, por algum motivo, certo? Agora, vamos falar mais? A gente estava conversando aqui, o senhor já foi, eu falei sobre os Gurgel, aí o senhor falou, Gurgel vem de alemães e franceses. Eu não sei. Aí, conta mais um pouquinho dessa história, desse antepassado, que foi corsário, aí como chegou ao Nordeste? Certo. Ele foi preso. Sim. Foi preso. Ele, como corsário, foi preso. Ficou preso no Rio de Janeiro. Foi preso por um cidadão chamado Comandante Botafogo. Mas era um homem muito inteligente, de muita iniciativa, e Comandante Botafogo facilitou a vida dele. Deu a liberdade a ele e financiou uma frota para pescar baleia. Ele enricou. E depois que enricou, ele se meteu no ramo da política. E na política ele adquiriu muitos inimigos. É tanto que uma parte da família, isso ele já casado, uma parte da família foi para Minas Gerais, outra para Alagoas. A de Alagoas teve uma briga entre irmãos. Eu acho que um irmão matou a própria mãe. Nossa. E fugiu aqui para o Ceará, Aracati. E o irmão dele veio vingar a morte da mãe. E nós aqui, nós de Caicó, os Gurgel de Caicó, de Augusto Severo. Meu bisavô era de Augusto Severo, não sei nem se mudou o nome. Janduís, é por ali, certo? Veio aqui, nós somos aqui descendentes de Janduís, de Aracati. Do que veio de Aracati. Porque fugiu porque matou a mãe. Tem uma historinha aqui, a gente vai se lembrando as coisas, sim, certo? Quero ouvir. Essa história se passou mais ou menos no ano 1980. Isso ficou marcante na minha vida. Essa história de corpo estranho, certo? Olha, corpo que estranho em pronto-socorro é corpo estranho de orelha, brinco de mulher encravado, certo? É corpo estranho ouvido de menino. É caroço de feijão de milho no nariz. Hoje em dia as mulheres também botam, e homem também, não é? Botam um cigarro, um piercing, no nariz. E tem os outros corpos estranhos, não é? Bota no ânus, etc. Isso, Eu sei que apareceu um rapaz na segunda-feira, no meu plantão. Eu examinei o rapaz e perguntava ele, cara, assim, com a face de sofrimento. Quem é experiente, olha para a face de uma pessoa e já dá um bocado de diagnóstico. Bom, e o cara não conversava direito. Na terça-feira, aí eu dei alta, fiz uma medicação, dei alta, ele melhorou. Na terça-feira, de volta. E não disse nada. Quando foi na quinta-feira, eu digo, vou operar. Que ele apresentava um tumor aqui, de hipocôndrio esquerdo. Nossa. Eu fiz nem radiografia, certo? Um tumor já justifica. Sim. É bem evidente que, para você fazer a coisa direitinho, você tem que preparar o doente, fazer os exames, preparar o intestino e entrar, seja o que Deus quiser. Bom, quando eu cheguei lá, antes eu fiz um toque retal. Sim. E notei que era um corpo estranho. Um corpo estranho. Mas estava muito acima, não deu para tirar. Nossa. Aí eu fiz uma laparotomia exploratória. Olha, eu não estou exagerando 1 centímetro. Era um pedaço de cabo vassoura, mais ou menos assim, uns 50 ou 60 centímetros de comprimento. Meu Deus. Tá bom. Operei, tudo bem. E o pai do rapaz na porta do centro cirúrgico. E nesta época havia aquele programa, vocês aqui está só Geraldo e eu somos desse tempo, certo? Tinha aquele programa de Jô Soares que dizia, tem pai que é inocente. Se lembra, Geraldo? Aí o pai lá na porta do centro cirúrgico disse, doutor, e aí? Muito aflito. Aí eu chamei, eu bati o pau, certo? Naquele tempo a gente documentava, eu vim querendo apresentar coisas em seminário, em congresso. Eu disse, tá aí, olha qual era a doença do seu filho. Aí o pai, muito inocente mesmo, chegou e disse, ô doutor, como foi que esse homem conseguiu engolir esse pau? Ah, meu Deus do céu. É gente inocente, não é? Meu Deus. Gente inocente. Mas
o corpo estranho é mais comum, sobretudo não. De pessoas que você olha assim, diz, não é possível, certo? E com a conversa mais mole do mundo, certo? E eu acho que quem for, não tem nada a ver com quem é, quem não é, certo? Assuma as coisas, fui eu. Mas chegou e disse, não, teve um que era uma cenoura, assim, mais ou menos, desse tamanho, era uma cenoura dos 30 centímetros, disse que foi cara de pau desse cara. Um homem já de idade, 60 ou 70 anos, que foi coçar o ânus e essa cenoura foi chupada por intestino. Conversa fiada pra gente, certo? Mas tiramos também, tudo bem. Que loucura! Então isso é muito comum, né? Comum, jornalistas também ouvem essas histórias. Relativamente comum em pronto-socorro, certo? Nossa. Muito comum, muito comum. Meu Deus Mas do o céu. pronto-socorro hoje em dia, quando eu estava no final da minha carreira, o atendimento era praticamente, sabe o quê? Queda de moto. Isto, eu não sei nem o que se cobra de imposto com venda de moto, fabricação de moto, compensa pagar as despesas médicas e de seguro, É certo? muito, né? Porque esse povo recebe DPVAT, recebe não sei o quê, fica 6 meses, fratura um fêmur, quando morre, não é? Às vezes perde um braço, uma perna, certo? Isso é a rotina hoje do Valfredo Gugel. Nossa. Outro aspecto de pronto-socorro é que também tem muita discussão, certo? Tem. Isso já foi provado que pessoas submetidas a estresse tendem a se agredir, certo? Tem rivalidades, tem uma série de coisas, certo? Tem panelinha, tem tudo que nas outras áreas tem. Mas o Valfredo Gugel, quando começou, éramos uma família unida, certo? Bacana. Todo mundo novo, todo mundo suando a camisa, éramos bem pagos. Hoje em dia eu não sei nem quanto é o salário. Eu sei que minha aposentadoria sofreu um abalo bom, certo? 6 anos e meio. Não foi reposto a inflação, certo? O presidente do Sindicato dos Médicos está aqui. Não, isso é bom que ele ouça. Então, Ele sabe, tá ele reclamação sabe. salarial aqui, viu? Ele sabe. E o vice-presidente aqui também, Chaguinha. Bem-vindo, Chaguinha. Mais Tem história? uma historinha aqui, uma historinha rápida Pronto, aqui. vamos contar. Eu gosto de ouvir história. É melhor que pergunta. 2 historinhas aqui, rápidas. Chega um vigilante do Valfredo Gugel com a filha dele, e diz, minha filha está com uma dorzinha aqui. Aí eu olho para a menina, a menina está pálida, certo? Está a cor desse papel. Eu disse, está menstruada? Não. Faltou a menstruação? Não. Mas mostra a mão pálida. Olhar as mucosas aqui, do olho, a língua, tudo pálido. Eu cheguei e disse, olha, pode ser uma tubária rota, pode ser um cisto de ovário roto. Aí ele chegou e disse, mas doutor, o senhor quer dizer que minha filha pode estar grávida? Eu disse, pode, é uma mulher. Agora, se fosse um homem, é que seria esquisito. Conclusão da história. Pedimos uma ultrassonografia, tinha sangue da cavidade. Nossa. Aí ele ficou dizendo, mas esse doutor é muito bom. Parece uma cartomante. Deu o diagnóstico, olha lá, a mão da minha filha. Eu digo, não sou cartomante. Não. E outra também foi com a mocinha. A mocinha chegou, eu mandei sentar, foi muito bem acolhida, e perguntei, o que é que a senhora sente? Era uma mocinha, talvez de uns 15 ou 16 anos. Ela chegou e disse, você é muito atrevida. Senhora, não. Eu não sou velha, não. Você me trata direito. Eu digo, tudo bem. Quem precisa disso tudinho? Ela chegou e disse, você é muito atrevida. Eu digo, tá, tudo bem. Eu vou lhe chamar de você. Agora, se você não me chamar de senhora, eu não lhe atendo. Aí ela chegou e disse, eu vou para a empresa. Eu digo, pode ir. Que isso? Agora o senhor você vai ter que me chamar de senhor. Se não coisa não der. Que isso? Tem essas coisas tudo em pronto-socorro, lugar de muito Muita coisa, aborrecimento, certo?
Mas tudo bem, já passou. Doutor Salomão, uma curiosidade. Depois de 42 anos no Valfredo Gurgel, esse tempo todo, tantas histórias, quando o senhor se aposentou, não ia mais lá, como é que foi? Qual foi a sensação? Olha, como é que o senhor ficou? De uma certa maneira, aliviado. Porque você pode dormir. Um dia, eu acho que foi segunda-feira da semana, 6 horas da noite eu estava morrendo de sono. Aí fui dormir. A mulher chegou, já vai dormir, eu digo, vou. Por quê? Porque eu sou aposentado e tenho direito. Na hora que eu tiver sono, eu vou dormir, certo? Porque eu não dormia. Olha, passar uma noite de sono é pra gente nova, certo? Quando a gente assumiu aquilo, falou-se muito aqui em Natal, que era uma equipe de jovens inexperientes, mas eu pergunto, quem não foi inexperiente? E olhe que praticamente naquele tempo, quem entrava no Valfredo Gurgel era quem tinha residência médica. Sim. Nós inovamos alguma coisa aqui em Natal. Nós novos. Por exemplo, eu aqui no meu curso de medicina, eu só vi uma dissecção de veia profunda. Foi feita por um anestesista. Me ensinavam a dissecar a safena. E você pode dissecar até uma safena numa emergência, certo? Porque uma safena você disseca a 3 ou 5 minutos. Se você tiver habilidade, sim, você está com a veia, certo? Por quê? Não dissecar a safena, porque ela dá muito flebite. Ela pode trazer trombose, embolia, etc. Mas na urgência, é o acesso mais fácil. Se você não pega a veia nos braços, certo? É partir para a safena. Isso aqui, quem me disse foi doutor, esse aqui eu vou dizer o nome. Doutor Crespo, que era um dos chefões do SAMU. Eu estava no SAMU nessa época, omiti aqui no meu coisa, que é tanta coisa. Sim. Eu trabalhei em tanta coisa que eu digo, vou fazer um resumo do resumo. Sim. E o doutor Crespo chegou e disse, olha, eu fazendo uma prova um dia desses com o doutor fulano de tal, estava no Santa Catarina, quando chegou alguém badeado, chocado, o cara foi dissecar um almeral, demora, por mais habilidade que você tem. E o cara chocado, a veia está colapsada, certo? Você confunde veia e artéria. Se você pegar a artéria, o cara pode perder o braço. Aí vai ser um rolo danado, certo? Então pega essa fenda, equilibrou o doente, você vai dissecar com a veia profunda, sim, que aí pode passar mais dias, 5, 8, 10, 15 dias, certo? Tem outra boa. Oba! Talvez eu não sei como é que está nosso tempo aqui, mas... Não, já tem tempo. Mas tem duas histórias de alimentação. Uma, quando eu era médico residente no Hospital de Vitória. Quando o chefão lá da cirurgia, operou um rapazinho, Jobé, eu vou dizer Jobé aqui, porque faz 50 e tantos anos que eu fui, e ninguém sabe o sobrenome. Jobé tinha um tumor retroperitoneal, depois do peritônio, mas invadia pulmão, invadia esôfago, estômago, pâncreas. O doutor lá do Hospital Civil fez uma hemocorporectomia desse rapazinho. E chegou e disse, Salomão, você vai fazer uma hiperalimentação parenteral, quer dizer, nada pela boca, sim, tudo pela veia. Você faz aminoácidos, você pode fazer também com álcool, substâncias calóricas, certo? E tinha doutor Chapo, que era um clínico, doutor Chapo também foi sindicalista. Doutor Chapo orientava a gente, bom. E depois de 29 ou 30 dias, eu estava no hotel, o hotel ficava ao lado do hospital dos servidores. Quando o telefone chegou, doutor Salomão, telefone. Jobé quer falar com o senhor. Eu corri para lá. O chefão tinha operado e o chefão tinha muito zelo com os doentes dele. Cheguei lá, Jobé chegou e disse, doutor Salomão, eu sei que eu vou morrer daqui um pedacinho. Agora, eu quero morrer feliz. O senhor pode botar uma macarronadazinha, a bolonhesa, para mim, ainda me lembra. Para mim, eu digo, aí eu pensei, rapaz, se eu botar esse rapaz para comer, e doutor Monteiro souber, ele vai me expulsar da residência médica. Bom, mas aí eu chamei a nutricionista, era uma baixinha, cada andar tinha uma nutricionista, que era com restaurante. Você passava aquela dieta, era feita na hora. Ela chegou e disse, Salomão, pode deixar comigo. Fez a macarronada, a bolonhesa, ele comeu e morreu. Nossa. Essas alturas eu já estava no feliz, hotel, né? que eu morava,
Aí ele disse à enfermeira, diga ao doutor Salomão que muito obrigado. Isso também me emocionou. Nossa. Mas aqui no Valfredo Gugel aconteceu uma boa. Alguém aqui para a banda aqui, de Itaipu, etc e tal, foi operado, um apendicite de muitos dias, já tinha necrose, já tinha ficha. E a gente assim, acadêmico, chegado de uma residência, não alimentava naquele tempo quem tinha ficha. Hoje em dia se alimenta, independente da ficha. Hoje em dia tem dieta para intestino curto, tem dieta para isso, tem dieta para aquilo. Bom, e esse cara, evidentemente, fez infecção de parede abdominal, a ferida abriu, era saindo lombriga pela parede, assim, e a gente, com dieta zero, ele sem comer. Quando chegou no 10º dia, ele chegou e disse, doutor Salomão, vem cá, qual é a minha situação? Eu digo, rapaz, sua situação é meio difícil. Ele chegou e disse, pois atenda meu último pedido. Eu quero morrer feliz. Chamei a nutricionista era braba para danado. Eu digo, o que é que o senhor quer comer? Ela chegou e disse, me chama a nutricionista. Chamei a nutricionista e assisti ele dizendo, olha, eu quero comer feijoada. Pode botar um ossinho dentro, carne de feijoada, arroz, farinha, batata, rapadura. Esse cara começou a comer, certo? Quando foi com 15 dias, ele estava bonzinho. Ele desmoralizou o doutor, desmoralizou todo mundo. Fica a dica médica que comer feijoada e rapadura é bom, né? Salvou, né? Se não for diabético... Eu brincando, claro. Mas que história bonita essa. E eu esperando o senhor dizer, ele morreu logo depois. Viu, certo? Todo mundo, doutor Geraldo, Chaguinha trabalhou também no Valfredo, todo mundo ali, todo mundo tem uma história do Valfredo Geraldo. São muitos casos, certo? A gente grava mais as coisas, toda hora tem caso, toda hora. Imagina. Acontece muita coisa, boa e ruim. Eu trabalhei no Valfredo Gugel, foi um hospital malhado. Eu tenho muito orgulho em ter trabalhado no Valfredo Gugel. Ali eu saí de uma residência alicerçado. Mas minha realização profissional foi ali. No Valfredo. Eu fiz o Valfredo Gugel, o meu QG. O meu QG era o Valfredo Gugel. Trabalhei no hospital no Itório, na Policlínica, não sei onde, no hospital da Marinha, do SAMU, mas meu QG eu fazia tudo meu. Nossa, que história bonita. A gente tá com 1 hora já. Nossa, vamos para a reta final. Mas uma curiosidade, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Doutor Salomão, por que ortopedista tinha letra pior que as outras especialidades? O senhor falou... Não me bote fria. Por que ortopedista? Não me bote fria. Eu sei. Eu não sei por que os ortopedistas fazem isso não, certo? Certo, eu acho que eles têm muita força e na hora de escrever, eu não sei por quê. Mas quando eu fui revisor de prontuário, meu grande problema era a letra dos ortopedistas, sobretudo. Lesão complexa de mão, eu digo, rapaz, lesão complexa de mão, eu não sei o que é isso não. Mas dava mais dinheiro, não é? Então eu voltava, não sei se era groselha, se não era. Mas sempre eu caminhei pelo lado da honestidade. Meu pai era muito honesto, muito pontual. E eu segui isso, o que papai dizia eu segui. Meu pai dizia o seguinte, trabalhei 29 anos e meio no Banco do Brasil. Nunca cheguei 1 minuto atrasado. E esses ensinamentos ele passou para a gente e eu passo para os meus filhos. Graças a Deus, sou pai de 4 filhos, tão bem encaminhados, tenho 6 netos e estou feliz. Vou curtir aqui a minha velhice, devagarzinho, sem pressa. E estamos à discussão aqui. Sabe? Perfeito. Com esse depoimento lindo, eu vou para a reta final do programa fazer a última pergunta, depois vou agradecer a todo mundo que está aqui e falar do programa. Doutor Salomão, se um estudante de medicina lhe pedisse um conselho, qual seria o conselho que o senhor daria? Ser honesto. Tratar bem o paciente. Porque o Valfredo Gugel, vamos falar do Valfredo Gugel, a maioria das pessoas que chegavam no meu tempo
eram pessoas humildes. Mas por trás daquela pessoa humilde, tem uma mulher, tem uma mãe, tem filho. Você tem que ter responsabilidade com o paciente. É isso. Na residência tinha um cirurgião que era aqui de Natal, aqui do Rio Grande do Norte, que dizia o seguinte: medicina é ciência, consciência e bom senso. Eu acho que quem tem essas três coisas já faz muita coisa. Agora, no hospital, o mais importante não é médico, nem enfermeiro, nem ninguém. É o paciente. Assim. Esse é o dono da médica. Que bacana, lindíssimo conselho. Oi, doutor Geraldo. Tem uma última pergunta aí. Uma pergunta, doutor Geraldo. Ele se aposentou, se ele vai voltar a Caicó e retomar a carreira política dele. Ah, tem outra. Ih, agora vamos ficar mais um pouquinho. Tem uma pergunta do doutor Geraldo Ferreira e tem pergunta aqui, fazer do doutor Geraldo. Agora que o senhor se aposentou, que acho que quem está ouvindo não ouviu a pergunta, só quem está aqui no bar, o senhor vai voltar com a carreira política em Caicó? Olha, a política do Brasil está deprimente. Eu desisti. Eu não tenho jeito para política, certo? Eu pensava em fazer uma carreira política com honestidade, com austeridade. Mas o que eu estou vendo hoje no Brasil é tudo ao contrário. Então, Geraldo, política é para conversas com amigos e que tenha mais ou menos o pensamento como eu. Porque se for para discutir, eu não discuto. Futebol pior, religião pior. Futebol só conversar, né? Como eu tô conversando. Tem Carlos Lima, sempre presente. Valeu, Carlinhos. Um abraço, valeu. E Célia Menezes, local dessa entrevista boa. O local aqui é o Bar Dallos Comedy Art, no centro do Natal, na rua Gonçalves Ledo, uma rua atrás da Igreja do Galo. Vale muito a pena aqui. Estou rindo com o Dr. Salomão. Há muita história boa aqui. Vamos encerrar aqui, agradecer, fazer os registros. O programa tem produção e filmagem de José Áglio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas, muita gente bacana aqui, professor do FRN, Tereza Paula aqui, os já citados, Darcilena, Félix, Isaac Galvão, Nancy, Yasmin, Márcia, Chaguinha, já citado aqui também, Gabriel, muita gente bacana aqui, tem gente aqui dentro do Bar Dallos, pode vir para o Bar Dallos aqui que está aberto. Doutor Salomão, mais que uma entrevista, foi um bate-papo, uma honra minha. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado também. Obrigado, muito obrigado. Agora a gente pode pedir um? Hã? Agora a gente pode pedir um? Pode, vamos encerrar aqui para pedir um. Agradecer ao doutor Geraldo Ferreira, já citado também. Até o próximo Conversa de Botequim.